Boa noite, igreja. Estamos cá mais um domingo juntos e separados nessa quarentena, que estamos perto do fim, quem sabe, mas pedindo a Deus que cure logo essa nação e oriente as pessoas que estudaram para isso, que estão estudando para isso, na área da saúde, para desenvolver a cura para esse coronavírus, para a gente estar junto logo em breve. Hoje, num cenário diferente, vocês podem perceber que estamos na casa da Sueli, está abrindo as portas pra gente. Já estavam cansados de ver a minha cara e a da Larissa lá na parede de casa. Então está sendo muito bom estar aqui. E a gente vai poder louvar junto mais uma vez nesse domingo. Daqui a pouco teremos uma mensagem do pastor Rogério. E hoje também teremos ceia, uma noite muito especial, que você também vai poder acompanhar daqui a pouco depois da mensagem. E a gente depois também vai trazer mais uma música. Vamos louvar o Senhor juntos?
todos os momentos, em qualquer circunstância. Sim, eu sei, Ele é fiel. Sim, eu sei, Ele é fiel. Não dorme nem descansa, seu amor sempre me alcança. Eu não temerei, pois Cristo me faz o bem. Quando o Espírito me sobrevém, não me deixa desistir. Que venham as lutas, batalhas, eu não vou desanimar. Santo, Santo é Jeová, Deus comigo sempre está. Amém, irmãos, que esses louvores possam ter tocado o seu coração, que você possa ter louvado junto com a gente nesse momento, apesar da distância. Vamos ouvir agora uma mensagem do pastor Rogério e depois a ceia. Deus abençoe. Boa noite, irmãos queridos da IBF, Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Velan, o pastor que tem a alegria de ser pastor desta igreja. São muito bem-vindos também todos aqueles nossos amigos que sintonizam o nosso canal, que assistem os nossos programas de quarta a sexta, o Oração e Ação. Quarta-feira, Oração e Ação com estudo bíblico. Quinta-feira, Oração e Ação dirigido pelos jovens. Sexta-feira, Oração e Ação Kids, programações para as crianças. No domingo, às 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, pelo Zoom. Às 10h30, o culto matinal pelo canal do YouTube. E às 19h30, o culto em família também pelo canal do YouTube, como estamos vivendo este momento hoje.
Como é que foi seu dia? Foi bom? A refeição em família? Deve ter sido muito bom. Vamos ver os pedidos de oração e os aniversariantes dessa semana. Nós temos alguns pedidos de oração que nos foram trazidos. Nós estamos orando pelo esposo da doutora Gurgel. Ela pede orações, seu esposo está no hospital da Marinha, Marcílio Dias, com Covid. Nós vamos estar orando também pela Olga, nos Estados Unidos, também acometida do Covid. Nós vamos estar orando pela Solange, no Arraial do Cabo, irmãzinha nossa que está muito doente, pede orações também, orando pela Cíntia, a pedido do André e da Ellen. Nós vamos estar orando pela recuperação, pela transformação da vida de Marcelo e de Alexandre, um jovem e um homem que estão se relacionando com a nossa igreja. Vamos estar orando também pelos missionários, pelos profissionais de saúde, pelas autoridades do nosso país. Lembro que os aniversariantes dessa semana foram a Vanessa, no dia 16, e a Carla, esposa do Alex, que estão lá nos Estados Unidos, em Miami, que são muito queridos. Que Deus abençoe a Carla no seu aniversário, que aconteceu no dia 17 nessa semana. Nós vamos orar então, pedir as bênçãos de Deus para esse dia, para essa mensagem, para esse encontro em família que nós estamos tendo agora. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado pela tua providência sobre nós. Quero suplicar que o Senhor perdoe as nossas faltas, nossas limitações, nossos pecados, e suplico que o Senhor nos abençoe. E peço que o Senhor me unja com teu Santo Espírito para trazer essa mensagem hoje. Que não seja uma mensagem minha, mas que seja a tua palavra através da minha voz. Abençoa todos esses que estão nos assistindo, Pai. Abençoa as famílias, abençoa nas suas necessidades, nos seus motivos de gratidão também. Que eles possam ser ungidos por Ti, pelo Teu Santo Espírito, para terem discernimento da Tua palavra sobre a vida deles. Tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos hoje falar sobre um assunto que nos é muito grato. Depois nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. O povo de Deus, ele tem uma história de alegria no encontro. Se encontrar é uma alegria. Fazer refeições juntos é uma alegria. É um povo festeiro. A gente sabe que as igrejas são festeiras. O povo de Deus é festeiro, gosta de estar junto, gosta de dividir as refeições. Desde o início, desde a igreja primitiva, lá no iniciozinho de Atos 2, nós já víamos ali o povo de Deus, a igreja se reunindo, partindo o pão juntos, fazendo refeições. E naquelas refeições, muitas vezes, faziam também a ceia do Senhor, relembrando a morte do Senhor na cruz. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma festa, uma refeição que era bastante comum nos primeiros anos da igreja, da história da igreja de Cristo. E essa festa, ela tinha nome, era uma refeição, era a refeição ágape. A palavra ágape tem um significado bastante importante no grego, que fala de um amor perfeito, um amor desinteressado. Não desinteressado no sentido de que não tem interesse no outro, mas de um amor que não espera pagamento pelo seu amor. É um amor que se dá. Então a festa ágape seria uma refeição amorosa, de amor de muito boa qualidade de uns para com os outros. Vamos falar sobre essa festa ou refeição ágape. Para que nós façamos isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios. E eu vou convidar você para ir até o capítulo 11. Nós vamos estar lendo uma passagem no capítulo 11 de 1 Coríntios. Pode abrir? Ok, ótimo.
Abra aí 1 Coríntios 11, nós vamos ler daqui a pouquinho, do versículo 17 ao versículo 34. Antes vamos pensar um pouquinho nessa comunidade, a comunidade de Corinto, a igreja dos coríntios, né? Paulo, quando estava realizando a sua terceira viagem missionária, e ele estava então numa cidade chamada Éfeso, isso era lá pelos anos 50 da era cristã, ou seja, havia relativamente pouco tempo, havia ocorrido o evento da cruz, o evento da ressurreição, isso deve ter acontecido ali próximo do ano 35, então 15 anos antes, Jesus Cristo havia morrido na cruz, havia ressuscitado, havia deixado uma missão com aqueles que aqui permaneceram, e ali Paulo estava fazendo a sua terceira viagem missionária, estava em Éfeso, e quando estava em Éfeso, ele escreveu esta carta, 1 Coríntios, que nós vamos ler. Paulo tinha recebido notícias de que havia problemas na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto tinha sido fundada por influência de Paulo na sua segunda viagem missionária, ou seja, uma viagem missionária antes dessa, em que ele estaria agora escrevendo. Corinto era uma cidade muito importante na antiguidade. Era uma das principais cidades, porque era um dos principais centros comerciais do mundo antigo. E o evangelho enfrentava um grande desafio ali dentro daquela cidade. Não era um evangelho de expansão fácil. Naquela grande cidade, naquela metrópole para os padrões da época, havia muita devassidão, havia muito pecado. Mas, por outro lado, Deus se manifestava muito poderosamente naquela cidade. Havia um grande enriquecimento daquela congregação no que tange ao recebimento de dons. As pessoas tinham grandes dons, tinham grandes habilidades também. E Paulo, então, tinha sabido que havia um problema, ou vários problemas ocorrendo no meio da igreja de Corinto. E as pessoas estavam cometendo alguns sérios erros ali. Paulo, então, escreve esta carta para orientar a igreja de Corinto, para corrigir a igreja de Corinto. E entre as mais preciosas orientações que Paulo dispensou à igreja de Corinto, nessa carta de 1 Coríntios, foi a instrução sobre a celebração da ceia. Como é que a ceia deveria ser celebrada? Com que sentimento? O que havia de permear os corações das pessoas? É sempre interessante lembrar que Paulo escreveu certo de que estava escrevendo àquela igreja. Mas inspirado por Deus, ele escreve e não sabia que a sua carta iria se tornar parte do texto sagrado da Bíblia. Então, aquela carta a Corinto é a carta a todas as igrejas, a nossa igreja, a sua igreja. Vamos ler então o que está posto em 1 Coríntios 11, dos versículos 17 até o versículo 34. A cena que nós temos é de um encontro dos membros da igreja de Corinto para fazerem uma refeição juntos e, paralelamente ou em sequência, celebrarem a ceia do Senhor, a ceia memorial. E vamos ver o que acontece. Qual é o conselho do apóstolo Paulo? 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Isso para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio.
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo escreve esse texto e eu gostaria de comentar com os irmãos alguns detalhes desse texto. No versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, vocês se ajuntam para o pior. Para o pior. Aqueles homens e aquelas mulheres pretendiam se ajuntar para ter uma refeição ágape, uma refeição de amor, que deveria considerar o outro. No entanto, Paulo diz assim: olha, vocês se ajuntam para o pior. O texto nos mostra que havia divisão, que havia grupos na igreja de Corinto. Aquele povo de Corinto, ele tinha uma tendência de cultuar personalidades, de ter preferências por pessoas. Deixe marcadinho aí 1 Coríntios 11, volte um pouquinho, venha para 1 Coríntios 1, 12 e 13. Olha que interessante as discussões que eles tinham. 1 Coríntios 1, versículos 12 e 13, aí pertinho. Ainda dentro da carta de Paulo aos Coríntios, esta primeira, o versículo 12 vai dizer: olha, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: ei, eu sou de Paulo, e outro, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? As pessoas de Corinto tinham uma tendência de seguir pessoas, de escolher o seu líder e olhar no seu líder o objeto da sua preferência, adoração, do seu time. E Paulo faz uma profunda crítica, diz assim: por acaso algum desses, ou até eu mesmo, morri na cruz por vocês? Paulo aponta realmente para quem nós temos que olhar na igreja, que é Cristo. A ceia do Senhor era precedida, então, de uma festa, de uma refeição comunitária, a festa ágape. Todos os crentes deveriam, daquela igreja, fazer uma refeição juntos. Eles
comeriam os alimentos trazidos de casa, eles bebiam, repartiam, confraternizavam, aquele momento feliz, alegre. E então, quando eles estavam em comunhão, então eles celebrariam a ceia do Senhor. Era assim, a proposta era essa. E é lindo observar que aqueles homens e aquelas mulheres estavam juntos de forma independente das suas raças, se eram ricos ou se eram pobres, não fazia diferença, se ali estariam os notáveis de Corinto ou aqueles que eram mais simples, estariam todos juntos, os anônimos, as grandes famílias estariam juntas, aqueles que eram sozinhos também estariam juntos. E a proposta era que cada um levasse um alimento. E cada um levasse o alimento de acordo com as suas possibilidades, com o que tinham em casa, para então comerem juntos. Era como hoje nós fazemos às vezes, tem uns nomes, né? Dia da cozinha fechada, dia de juntar panelas, né? Era como a gente faz hoje, uma refeição compartilhada, né? Deveria ser assim. Isso seria a festa ágape, uma festa de amor verdadeiro. Mas acontece que isso não se mostrou como uma realidade ali naquela igreja de Corinto. Com o passar do tempo, aconteceu algo que distorceu aquela refeição de amor ou a festa ágape deles. E a gente vê nesse texto que os ricos se isolavam com as suas comidas finas e eles então comiam separadamente a comida trazida de casa. Formavam-se também grupos que se isolavam. Esses grupos comiam rapidamente, como o texto mostra, e comiam tudo que traziam de casa, e às vezes há relatos de que havia pessoas que bebiam tanto que caíam embriagados no meio daquela festa ágape. Separados ficavam os pobres, ficavam os solitários, aqueles que não tinham condições de levar comidas boas, ficavam lá separados dos outros. O alimento que traziam de casa muitas vezes era pouco ou até não tinham como trazer o alimento e eles acabavam naquela refeição ágape comendo apenas os restos, quando comiam. Às vezes não comiam nada. Depois disso, era hora então de celebrar a ceia. Mas não havia comunhão, não havia ágape, não havia amor, não havia sinceridade. E por isso, Paulo afirmava: vocês se juntam para o pior. E a gente fica perguntando a si mesmo, como é que a gente pode explicar uma atitude dessa? E veja o que está aqui em 1 Coríntios 11, versículo 18, diz assim: porque antes de tudo, Paulo afirma, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Paulo soube que havia divisões entre os membros daquela igreja. Queridos, eu tenho um grande amor por igreja, pela igreja, grande amor, eu gosto de igreja. Eu não estou me referindo à instituição, mas eu gosto das gentes da igreja. Eu gosto de sermão pregado, bom sermão pregado. Eu gosto da música, eu gosto do encontro, eu gosto do abraço. Eu gosto de estar com o meu povo. E aquele povo deveria gostar também de estar junto. E uma das coisas mais lindas da Igreja de Cristo é que na igreja não há ninguém melhor nem ninguém pior. Não há ninguém que tenha que receber uma consideração, um elogio, um lugar destacado. Não, todos têm o mesmo mérito. Não importa se é rico, se é pobre, qual é a sua raça, qual é a sua escolaridade. Quando há uma assembleia, como é tão comum nas igrejas batistas, para que haja decisões de assuntos, vota o mais simples, aquele que é até analfabeto,
vota, dá a sua opinião, e seu voto vale. E vota aquele que é o mais culto, talvez o mais rico, quem sabe? E o seu voto vale do mesmo jeito, é o mesmo valor. Se abraçam, se beijam, se conhecem. Isso é lindo na igreja. Talvez seja um dos poucos lugares em que isso acontece dentro dessa sociedade, por vezes tão elitista. Havia divisões naquela igreja de Corinto. Havia partidos. E quando uma igreja se fecha em grupos, quando há partidos, quando há separações, isso é capaz de destruir a igreja, destruir o corpo de Cristo. Aquelas pessoas de Corinto estavam dentro da igreja, mas não se podia dizer que eles eram uma só alma, um só espírito. E depois de tudo isso, eles se dividiam, tinham preconceitos, e eles eram reparadores uns dos outros. Sabe aquele negócio de ficar reparando um no outro? Era assim que acontecia ali, eram reparadores. Eles não tinham um só coração. Eles não tinham um só propósito. Eles estavam juntos, mas não havia comunhão. 1 Coríntios 11:20 traz uma palavra do apóstolo Paulo, inspirada por Deus, em que ele diz a eles: vós vos reunis, mas não é a ceia que comeis. Eles participavam dos elementos da ceia, do pão, do vinho, mas não era a ceia. As pessoas podem fazer um ritual, podem fazer uma sequência de gestos e uma sequência de atitudes, sem que isso seja, na realidade, a ceia do Senhor, sem que seja a comunhão da mesa do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não se impressiona com rituais. Deus não se impressiona com rituais. A Bíblia diz que Deus é aquele que enxerga o coração. Ele vai muito além dos rituais, muito além das aparências, muito além do que dizemos. Os olhos de Deus vão naquilo que nós somos, naquilo que realmente sentimos. O Senhor consegue enxergar a verdade do nosso coração. 1 Coríntios 11:21 vai nos dizer o seguinte: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Os coríntios eram egoístas. Eles não dividiam de forma igualitária os alimentos. Eles eram insensíveis. E a gente vai percebendo que eles também não tinham domínio próprio. Eles partiam para comer rapidamente tudo aquilo que levavam para não ter que dividir com ninguém. E então, depois de tudo isso, os ricos, os soberbos, os mesquinhos diziam: agora vamos celebrar a ceia do Senhor. Que contraste! Que contraste com aquilo que realmente é celebrado na ceia do Senhor. Que contraste! A ceia do Senhor celebra o amor, a generosidade de Jesus, a oferta sacrificial de Jesus na cruz, quando ele morreu na cruz, para justificar o seu pecado, o meu pecado, para nos dar vida eterna. 1 Coríntios 11:22 vai nos mostrar que os coríntios desprezavam, na realidade, o sentimento da igreja de Cristo. E toda essa deturpação que houve ali, ela acabou abolindo essa festa, o hábito da festa ágape, que antecedia a ceia do Senhor. E a gente fica impressionado com isso. Quando eu preparei esse sermão, e eu preparei esse sermão com base no texto bíblico da Bíblia Chat, que eu gosto muito, dos comentários de Russell Chat, também li um texto belíssimo que foi inspiração, um texto de Hernandes Dias Lopes, eu vi algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como é que nós podemos entender a verdadeira ceia do Senhor? Como é que nós podemos interpretar esse momento? Há um teólogo famoso do passado, um homem de Deus, um homem brilhante,
chamado Warren Wiersbe, e ele destacou 4 pontos ensinados por Deus e que foram transmitidos tantas vezes pelo apóstolo Paulo para nós, sobre como interpretar, como olhar para a ceia. Eu quero convidar você a pensar nisso. Quando você celebrar a ceia, a primeira coisa que você deve fazer, veja aí o que está no versículo 26 de 1 Coríntios 11, veja o que está no 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Sempre que você celebrar a ceia, dê uma olhada no passado, olhe para trás, olhe para o passado. Quando você olhar para o passado, você vai enxergar a cruz de Cristo. Quando você participar da ceia, lembre-se da morte de Cristo. Lembre-se de como Jesus Cristo morreu na cruz. Morreu na cruz. Lembre-se de por que Jesus Cristo morreu. Jesus morreu na cruz por você, para pagar os seus pecados. Ele morreu por você. E lembre-se também que a ceia é uma pregação do Evangelho dramatizada, como se fosse uma peça de teatro que prega o Evangelho. Jesus, às vezes, dramatizava pregações. Lembra quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos e deu a eles uma grande lição? Ali era uma pregação do Evangelho de forma dramatizada. A própria ceia do Senhor é uma pregação do Evangelho dramatizada. Então, quando você for tomar a ceia, a primeira coisa, pensa assim: eu vou olhar lá para trás, lá para o passado, e vou enxergar a cruz de Cristo. Mas quando você também for participar da ceia, além de olhar para trás, para ver a cruz de Cristo, olhe para frente, lá para o futuro, e você vai enxergar novamente Jesus. Mas o Jesus que vai voltar. Quando você participar da ceia, lembre-se da volta de Cristo. Porque o texto diz assim, lembre-se dele, faça isso em memória de Jesus, até que ele venha. E ele vem, ele virá. A volta de Jesus é realmente a nossa grande esperança. Há um outro teólogo chamado Godet, que diz que a ceia do Senhor é o elo entre as duas vindas de Jesus. E é o monumento da vinda passada na cruz e é a garantia da vinda do futuro, ou seja, da volta de Cristo. Leia aí também 1 Coríntios 11, 28. Quando a gente olha para trás, olha para a cruz. Quando olha para frente, olha para o Jesus que vai voltar. Mas veja o que está dito aí em 1 Coríntios 11, 28, e diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se você deve olhar para o passado e olhar para o futuro, quando você celebrar a ceia do Senhor, você deve olhar para dentro de si mesmo. Examine-se a si mesmo. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado em olhar para os outros, em julgar os outros, em reparar nos outros, em acusar o irmão, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele poderia ter feito e não fez, que a gente esquece de olhar para a gente. Quando você participar da ceia, a Bíblia orienta que você se examine e olhe para si mesmo, humildemente. Corrija-se. Paulo diz: examine-se o homem e coma. Porque às vezes as pessoas se examinam a si mesmo e encontram a miséria dos seus pecados, dos seus defeitos, e elas dizem assim: eu não posso tomar a ceia e tal. Mas não foi isso. O texto diz assim: examine-se a si mesmo e tome a ceia. O texto diz: examine-se e não deixe de tomar a ceia. Hernandes Dias Lopes diz uma frase muito interessante sobre isso e diz assim: você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas sim fugir do pecado
por causa da ceia. A ceia, queridos, é um momento, é um tempo de cura pessoal, oportunidade de reconciliação, oportunidade de restauração. Então a Bíblia diz: examine-se e coma. Então, quando você tomar a ceia, olhe para trás, para o passado e veja a cruz de Cristo. Quando você tomar a ceia, olhe para o futuro e veja o Jesus que vai voltar. Quando você tomar a ceia, examine-se a si mesmo, olhe para dentro de si. 1 Coríntios 33 e 34 vai nos dizer assim. 1 Coríntios 11, 33 e 34 diz assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for convosco. Então, o texto diz que nós devemos também, além de olhar para o passado, para o futuro e para si mesmo, nós devemos olhar ao redor, olhar para os nossos irmãos, olhar com o sentimento ágape, olhar com amor. E o texto diz assim: esperai uns pelos outros. Lá em Corinto, as pessoas traziam as comidas, os seus banquetes, e comiam tudo, comiam rápido, para não ter que olhar em volta e dividir com ninguém. E os mais pobres chegavam, comiam as sobras e muitas vezes não comiam nada. A festa ágape não era para isso, essa não era a intenção. Nós não temos mais esse hábito da festa ágape, mas os princípios da festa ágape continuam permanecendo na nossa visão cristã. Quando você celebrar a ceia, olhe em volta, olhe para as necessidades dos seus irmãos, olhe com consideração e com amor para os seus irmãos, e se você vir algum irmão passando dificuldade, ajude-o. Nós devemos ter empatia, nós devemos ter misericórdia, nós devemos ter amor pelo nosso irmão. Olhe em volta, olhe quem precisa, ajude-o. Se você vir algum irmão ressentido, com ressentimento com você, então peça perdão a ele. Peça perdão. E mais do que isso, perdoe também. É muito pouco importante quem tem razão. O importante é que haja perdão, que quebre-se o ressentimento. Se você olhar em volta e vir um dos seus irmãos triste, nesses tempos isso não é incomum, abrace o seu irmão. Mas, pastor, eu não posso abraçar, nós estamos num tempo de distanciamento social. Abrace-o pelo telefone, meu amigo, ligue para ele, diga que ama, abrace-o afetivamente à distância. É o que nos resta hoje. Alegre-o, fale das suas qualidades, fale das qualidades dele, fale do quanto ele é importante para você, fale que o ama. Se você perceber que um dos seus irmãos está ausente, você não tem tido notícias dele, você não tem conseguido vê-lo no chat das mensagens que nós temos colocado no YouTube, dê uma ligada para ele, chame, procure. É hora de amar em volta. Então, quando você for celebrar a ceia, olhe para trás e veja o Cristo da cruz. Olhe para frente e veja o Jesus que vai voltar. Olhe para dentro de você mesmo e examine-se. Olhe em volta para os seus irmãos e os ame, os perdoe, peça perdão, procure-os. Paulo, na realidade, queria que aqueles irmãos lá de Corinto soubessem que a ceia do Senhor é momento de comunhão. A ceia é o encontro mais profundo com o Senhor Jesus e com os irmãos. É a comunhão de irmão para com irmão. É a comunhão nossa para com Deus. E agora nós vamos celebrar a ceia juntos, bem inteirados do sentimento que deve nortear a ceia, que deve nortear a nós mesmos com relação à ceia do Senhor. Agora sim, nós vamos de forma ágape, amorosa, celebrar a ceia do Senhor.
Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida em Cristo, que agora conduz, pois é Ele teu mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, não todo chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive pra sempre e me satisfaz. Eu sou dele e a vida que ele traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Eu quero convidar você agora para que você reúna sua família para esse momento. Ao final da ceia seria tão bom se você fotografasse a sua família na mesa da ceia e compartilhasse conosco. Nós estaremos também compartilhando com a igreja. Mas vamos orar, vamos pedir agora a bênção de Deus para esse momento. Senhor Deus, nós temos uma oração simples para te fazer. A oração é: perdoa as nossas falhas, perdoa porque tantas vezes nós não compreendemos bem o sentido da ceia, não compreendemos bem a grandeza do teu amor. Então perdoa, Senhor. Eu quero suplicar que o Senhor mova o nosso coração, para que nós realmente aprendamos de Ti, Senhor, a amar o nosso irmão. Aprendamos a jamais esquecer o passado, Senhor, aquele tempo em que o Senhor morreu na cruz por nós. Que o Senhor não nos deixe esquecer o futuro, Pai. Não nos deixe esquecer que o Senhor vai voltar. Que o Seu Filho Jesus vai voltar. Que o Seu Filho Jesus já está voltando. Senhor, ajuda-nos a, de forma sincera, de forma verdadeira, real, que nós nos examinemos a nós mesmos. Se o Senhor encontrar em nós algum caminho mau, perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos a nos consertar, que nos tornemos pessoas melhores para te servir melhor. E ajuda-nos, Senhor, a olhar em volta, para perceber os nossos irmãos, tão amados, tão queridos, tão importantes, tão vitais, Senhor, para a comunhão da igreja. Ensina-nos, Senhor, a comunhão contigo. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ler juntos parte desse texto que foi inspiração para a nossa mensagem de hoje. Nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios 11, do versículo 24 até o versículo 26. Ok? Versículo 24 de 1 Coríntios 11, que diz assim: E tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos agora pegar o pão, lembrar do passado, do Jesus da cruz, do Jesus que
morreu naquela cruz para pagar algo que ele não devia, porque ele não tinha pecado. Ele morreu naquela cruz para pagar a sua dívida e a minha dívida, para nos justificar, para nos garantir salvação, retorno à comunhão com Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, lembrando de Jesus da cruz, comamos o pão. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O sangue de Jesus significa uma nova aliança entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. A Bíblia deixou claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor nos reaproximou. Estabeleceu uma aliança, uma nova aliança com Deus, através do seu sangue puro derramado na cruz. Lembrando desse gesto amoroso, maravilhoso de Jesus, bebamos o cálice. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O Senhor deixou uma missão para a igreja, uma missão para você, uma missão para mim, um privilégio, uma honra e uma responsabilidade. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Que privilégio nós temos. Nós somos o povo que anuncia a morte de Cristo na cruz. Amém? Eu quero poder impetrar a bênção apostólica sobre a querida igreja, sobre todos esses queridos que estão assistindo o nosso culto. Vamos fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor cubra todo este povo amado, suas famílias, com o amor de Deus, com a graça do Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz por nós, mas que voltará. Que o Senhor os cubra com o Espírito Santo de Deus, com o amor do Espírito Santo, com o discernimento do Espírito Santo, com as consolações do Espírito Santo, com o abraço carinhoso do Espírito Santo de Deus. Nós pedimos isso, Senhor, sobre esta igreja e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite de paz, uma noite maravilhosa de comunhão com a sua família, e nós vamos nos reencontrar no Oração e Ação, quarta-feira, às 19h30, com o estudo do Evangelho de João. Amém? Até lá, que Deus abençoe você.